Meus irmãos, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 4, o versículo 1 apenas, e depois a gente vai discorrer alguns versículos da palavra de Deus dentro desse capítulo de Mateus. Mateus, capítulo de número 1, Mateus 4, versículo 1. Isso, Mateus 4, verso 1. Quando se encontraram, diz amém. Então vamos nós. Eu vou ler, depois os irmãos repitam, ok? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, graças a Deus, eu gosto muito de estar na casa de Deus, e é muito bom a gente estar aqui, vivenciando tudo que a gente está vivenciando, vendo, ouvindo Deus falar, e nós temos visto o grande mover de Deus. Fiquei feliz agora por ouvir do pastor presidente esse testemunho que envolve a família do Geilson e da Laisa. Que bom, Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Meus irmãos, durante o dia, eu tive pedindo a Deus, porque esse lugar é muito bom, a gente gosta de estar aqui com os irmãos. Se eu não estivesse aqui pregando, com certeza outros valores estariam aqui ministrando a palavra de Deus, e Deus, como sempre faz, Ele sempre revela uma palavra poderosa para nós, e eu estou assim, orando a Deus, clamando a Deus, para que a palavra que Ele tem nos revelado nesta noite encontre um lugar no seu coração. Outro dia eu ouvi uma palavra de um pastor Silas. Ele disse assim: se o povo não quer ouvir a palavra, eu vou embora, mas se querem ouvir, eu vou pregar. E depois ele disse assim: oxalá que depois que eu pregasse a palavra de Deus, as pessoas realmente fossem tocadas e dissessem assim: eu vou mudar. Ou seja, que a palavra fale realmente no coração. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tinha outra coisa em mente para pregar, mas chegando em casa, Deus começou a colocar outra palavra no meu coração, e depois que a gente vai ouvindo os louvores, os hinos, a gente vai entendendo que Deus, Ele está nos direcionando para outra mensagem. E a primeira coisa que eu quero dizer é sobre a questão da tentação de Jesus. Eu tenho em Jesus, meus irmãos, o maior exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada, não desprezando os outros homens de Deus, como Paulo, como Moisés, outros homens que fizeram história e marcaram história, mas a Bíblia diz que nós devemos deixar todo o embaraço que de perto nos rodeia, e nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu aprendo aqui algo interessante. Eu quero que você prenda a sua atenção aqui nesta noite. A primeira coisa que eu aprendo sobre a tentação de Jesus é que Jesus, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo.
Daí você começa a dizer, e você fica analisando, porque a Bíblia diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando a gente começa a pensar sobre deserto, a gente começa a lembrar que deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de medo, deserto é lugar onde tem coisas perigosas. Porém, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Você vai ver que logo após Jesus ter sido batizado nas águas por João, Jesus então, houve um determinado momento que Deus o Senhor apresenta Jesus diante de João. E quando Jesus é batizado e João batiza, Jesus levanta, a Bíblia fala que o Espírito de Deus paira sobre Jesus como um símbolo de uma pomba, e diz a Bíblia Sagrada que ouve-se uma voz, e o próprio Deus apresenta Jesus a João, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você vai ver que logo após Jesus ter sido batizado, ele então é conduzido para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Daí me surgem algumas perguntas, queridos irmãos, e que talvez você também já pensou, já se viu perguntando por que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Meus irmãos, a gente vai ver que deserto é lugar de provação, deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar da pessoa ser experimentado. Jesus não leva ninguém para o deserto para brincar com ele, escuta isso. Se você está passando por um deserto, eu conheço crente que diz assim: pastor, eu estou passando pelo deserto, então louve a Deus e agradeça ao Senhor, porque na visão do Deus Todo-Poderoso tem algo grande que Ele quer fazer na sua vida e através de você, porque Deus não leva ninguém para o deserto sem um objetivo. Deus não leva ninguém para o deserto dizendo assim: está vendo como eu tenho poder para fazer com você? Olha o que eu posso fazer com você. Não, Deus leva a pessoa até o deserto para experimentar a pessoa. Haja visto, queridos, aguça bem o seu ouvido aqui esta noite. Deus não manda você para o deserto, ou não permite que você vá para o deserto para ver se você tem fé. Não, não, senhores. Se eu falar isso, eu estou querendo anular um dos atributos da divindade do Senhor, de Deus, que é a onisciência. Deus leva a pessoa para o deserto não para ver se tem fé. Deus leva a pessoa para o deserto para preparar a pessoa, para fortalecer a pessoa, para dinamizar a vida da pessoa, para fazer algo grande na vida da pessoa. E com Jesus não foi diferente, meus irmãos. Aí você olha assim: pastor Vinícius, por que Deus levou Jesus? Por que o Espírito leva Jesus para o deserto? A Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, tentado pelo diabo, ele haveria naquele embate ser fortalecido, porque não tem condição de você entrar pelo deserto e sair da mesma forma que você entrou. No deserto você entra um menino e sai um homem,
Você entra uma pessoa murmuradora, mas sai uma pessoa de fé, temente a Deus e confiando nos preceitos e no chamado do Senhor. Pode ser que esta noite você diz: pastor, eu estou no deserto. Então levante a sua mão para o céu e glorifique ao Senhor, porque o deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de grandes experiências, e no deserto é lugar de você ver bem de perto Deus. É no deserto que você conhece Deus, é no deserto que Deus experimenta você, é no deserto que o seu caráter é forjado. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: Deus vai permitir crentes entrar pelo deserto aqui esta noite para forjar o caráter, o seu caráter. Deus vai permitir você entrar pelo deserto para experimentar você, para fortalecer a sua vida, e você vai sair melhor do que você entrou. Você vai sair um crente vitorioso, você vai sair uma crente melhor, você vai sair um homem de fé, você vai sair uma mulher de fé, você vai sair um crente totalmente diferente, porque no deserto é lugar de crescimento. Quantos então entendem? Levante a sua mão para o céu e agradece ao Senhor, porque Deus faz com que você entre pelo deserto, mas que você sai vitorioso em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda ao Senhor, isso, com alegria, aplauda ao Senhor. Meus irmãos, a gente olha que Jesus foi conduzido pelo deserto, com o chamado que Jesus tinha, com toda a expectativa do céu que estava rolado na pessoa de Jesus. Jesus, sim, presbítero Ricardo, ele deveria passar por aquele deserto. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus ele foi conduzido pelo deserto. E lá no livro de Hebreus, o escritor da Epístola Gerais aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, a Bíblia diz, só para você entender, que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça dos nossos pecados, porém um como nós, que tudo foi pecado, porém ele não pecou. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você chora, Jesus entende as suas lágrimas. Quando você geme por causa de uma luta e adversidade, Jesus entende. Sabe por quê? Porque o profeta messiânico disse que Jesus seria homem experimentado nos trabalhos, ele seria homem de dores, experimentado no trabalho. Sabe quando Jesus olha para você e ele sabe que você está passando por alguma dificuldade, você passa por alguma luta, adversidade, aí você vai para o joelho, chora, você começa a clamar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: quando você chora, Deus não fica lá do céu olhando e rindo para você, não, sabe por quê? Porque Jesus sabe justamente o que é passar o que você está passando, porque antes de você passar o que você está passando, ele também passou. É por isso que ele olha para os discípulos dizendo assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca falaria, diácono Adeildo, que nós venceríamos as aflições, porque se ele não tivesse vencido, ele olha para você e diz assim: olha, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar dificuldade, mas ele passou também. E outra coisa eu quero dizer: Jesus passou para a adversidade, Márcio, e ele venceu a adversidade. Ele diz assim: no mundo você vai passar aflição, mas tem de bom ânimo. Ou seja, não baixe a sua cabeça, não desanime a sua vida, não tema nada. No mundo você vai passar aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E o exemplo maior que eu tenho nesta vida, pastor Mauro, é o exemplo de Jesus Cristo. Se ele venceu, pastor Carlos Augusto, eu posso vencer. Se ele passou pelo deserto, eu vou passar, irmã Meire, mas eu também vou vencer. Eu vou vencer. Levante a sua mão para o céu, crente, você vai vencer, porque o seu mestre venceu também, irmão. Aleluia! Eu vou vencer porque Jesus venceu. Presbítero Samuel,
Jesus nunca falaria assim: olha, vai, tente aí, vai ver o que dá. Não, senhores, Ele sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é sofrimento, meu irmão. Ele passou o sofrimento aqui, mas tem uma coisa também: Jesus sabe o que é vitorioso. Jesus sabe, sabe por quê? Ele venceu, e Ele olha para você e diz assim: olha, minha filha, você pode vencer essa depressão. Meu filho, você pode vencer isso que você está passando. Olha, você pode vencer isso. Olha, você pode vencer essa situação. Por quê? Porque Ele venceu, e Ele é o maior exemplo de vencedor que nós temos. Aleluia! Você está entendendo a palavra de Deus? Vira para o irmão que está ao teu lado: ei, você é um vencedor, meu irmão. Você é uma vencedora. Ei, irmão, nós somos vencedores. Porque é o que o escritor, Epístolas aos Hebreus, ele está falando. Porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus. Ele padeceu o que nós estamos padecendo. Ele sofreu. Porque senão Ele não poderia falar nada disso. Como Jesus falaria se Ele não houvesse passado por tudo aquilo? E nós entendemos que Jesus era totalmente homem, também totalmente Deus. A sua natureza, a gente ensina sobre isso. E como homem, Jesus venceu. Outro dia uma pessoa disse assim: olha, Jesus passou por tudo isso, venceu tudo isso porque Ele era Deus. Não, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a carne, Jesus venceu o mundo, porque Ele tinha uma vida abnegada com o Senhor. Ele tinha uma vida de oração. Certa feita, meu irmão, Jesus estava lá andando, fazendo os seus milagres, e Ele viu uma necessidade de buscar ao Senhor, de buscar o seu Deus. Olha, irmãos, nós temos uma necessidade de buscar o Senhor. Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou isso, e diz a Bíblia Sagrada que Ele leva os seus discípulos para o monte, e os discípulos, alguns vão com Ele para o monte. Daqui a pouco os discípulos ficam num determinado lugar, e Jesus vai adiante. Sabe por quê? Ele precisava de um tempo de comunhão, ele precisava buscar o Senhor, ele precisava também orar, ele precisava clamar ao seu Pai. Sabe, nós precisamos aprender como Jesus fazia. Jesus buscava a presença de Deus. É buscando a presença de Deus que você vai vencer. É buscando a presença de Deus que você vai passar pela essa vida turbulenta. É buscando a presença de Deus que você vai vencer as lutas e a adversidade. Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa: olha, como está a sua vida com Deus? E a pessoa começa a narrar no gabinete pastoral, e diz assim: pastor, realmente eu não estou orando. Eu digo assim: mas como que você quer ter uma vida vitoriosa se você não está buscando o seu Deus? Como você quer ter uma vida na dinâmica do Espírito se você não está buscando o seu Deus? Olha, meu irmão, tem pessoas, presbítero Robson, que está achando que isso é num passe de mágica. Não, meus irmãos, não, senhores. Buscar a Deus requer comprometimento. Ter uma vida com Deus requer uma vida de sacrifício. Ter uma vida com Deus requer uma vida de abnegação. Não tem como. Outro dia eu estava pregando, eu disse assim: olha, ou você deixa Jesus dominar a sua vida, entrar no seu coração, ou senão Ele não vai poder fazer nada por você. Tem gente que está pedindo, mas não abre o coração para Deus. Querem receber muita coisa, mas não estão oferecendo nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem que abrir mão do seu eu, você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão das coisas desse mundo para você crescer na presença de Deus. Você tem que abrir mão das paixões desta carne se você quer ter uma vida na dinâmica do teu Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu e agradeça ao Senhor, porque se você está aqui hoje é porque Deus te trouxe aqui e Ele quer dinamizar a sua vida.
Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu, adore o Senhor, meu irmão. Jesus, ele foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito Santo ao deserto. Meu irmão, o deserto fala de lugar de aprendizado. Outro dia eu estava lendo o Salmo 119, 71. Deserto fala, pastor Eli, desse lugar tremendo, de adversidade, de luta, mas que você vai passar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Todo crente fiel que eu tenho conversado com ele, está passando pelo deserto. Você não entendeu? Não tem um crente fiel que não esteja passando um momento de deserto. Sabe por quê? É nesse deserto que Deus está forjando, está te aproximando dele. Aí você pensa assim, pastor, eu posso correr desse deserto? Você pode até correr, mas se eu fosse você, não corria não. É porque Deus te deixou ali, é porque Deus está experimentando você. Tem crescimento chegando, tem coisa grande chegando, tem coisa tremenda chegando. Oh, Deus está forjando o seu caráter, Deus está trabalhando com você. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão chegar até você, e você tem que estar preparado para tudo isso. Você tem que estar preparado para essas coisas. A Bíblia diz que Jesus então foi conduzido pelo deserto, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele foi tentado. Meu irmão, tentado você vai ser. A Bíblia diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar. Pastor, eu posso impedir o diabo de me tentar? Não. Deus vai impedir o diabo de me tentar? Não. Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, aleluia. Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. É no deserto que o diabo começa a levantar gente dentro da sua casa com contenda para lá e para cá. Deus vai impedir? Não. Deus vai te fortalecer, a sua visão vai abrir, você vai crescer. E olha, na presença de Deus, com humildade, com crescimento, humildade, Deus vai fazer você prosperar. Aleluia. Deus vai fazer você prosperar. Aí você fala, pastor, mas por que Deus permitiu isso? Tem coisas que Deus permite, irmão. Tem momento que a gente entende assim, olha, a gente começa a perguntar, Marlon, sobre a vontade de Deus. Porque existe a soberana vontade de Deus, mas existe a vontade permissiva de Deus. Deus tem algo para fazer na nossa vida? Tem. Aí o Salmo 119, verso 71, o salmista diz assim, olha, foi-me bom ter sido afligido. Oh, irmão, o que é isso? Que história é esta? Que história é essa de foi-me bom ter sido afligido? Quando você passa por aflição, o que acontece no momento da aflição? Você chora. No momento da aflição, do embate da luta, você tem medo. No embate da adversidade, você geme. No embate da adversidade, você treme. Aí o salmista fala assim, foi-me bom ter sido afligido. Sabe por quê? É no momento de aflição que o salmista esperou em Deus, ele viu Deus. É no momento da sua aflição, é tempo de ver o Senhor. Ele diz assim, olha, foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Para eu aprender mais sobre o Senhor, para eu conhecer mais sobre o Senhor. Oh, você pode levantar sua mão para o céu. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus quer se revelar para você. Talvez você não está entendendo, pastor, eu tenho 10 anos de crente, mas e agora que eu estou sentindo algo que eu nunca senti? Pastor, eu tenho 20 anos de crente, mas e agora que eu estou sentindo algo que eu nunca senti? Sabe por quê? Porque você resolveu liberar o Espírito de Deus tocar na sua vida. É porque você resolveu abrir mão de alguma coisa e dizer assim, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. É porque você resolveu dizer assim, Senhor, a minha vida é o do Senhor, não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Eu entrego o comando da minha vida ao Senhor.
Levante sua mão para o céu. Eu estou sentindo Jesus nesse lugar. Você levante a sua mão para o céu. Você adore o Senhor. Porque o salmista, Michele Pacheco, missionária, ele diz assim: olha, foi-me bom ter sido afligido. Mas que história é essa? Aí eu disse outro dia, diácono Adeildo, a gente fala isso depois, presbítero Mauro, depois, porque você olhou para trás e você viu o que Deus fez com você. Você olha para trás e você vê o que Deus fez com você. Você olha, você diz assim: olha, eu melhorei, eu estou sendo um homem melhor, eu estou sendo uma mulher melhor, porque você olha e você lembra como que foi aquele momento de adversidade. Aí você começa a olhar, dizer assim: Senhor, eu louvo o teu nome, porque foi bom ter sido afligido, porque o Senhor me ensinou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, levante a sua mão para o céu esta noite. Eu quero dizer para você que Deus tem mais para se revelar para você. Deus tem mais e mais para você. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o que Jesus foi fazer no deserto, Jesus foi buscar a Deus, Jesus foi jejuar. Olha o que diz a palavra: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, Jesus foi buscar a Deus, Jesus foi trabalhar a sua vida devocional. Eu tenho falado com as pessoas que você deve cuidar da sua vida devocional. A vida devocional é a vida de devoção, é a vida de oração, é a vida de consagração. Você usa de algumas ferramentas. É a Bíblia, é você buscando ao Senhor através da palavra dEle, lendo a palavra, jejuando. Aí você fala assim: pastor, eu nunca aprendi sobre jejum. E eu digo para você o seguinte: olha, o jejum é um sacrifício particular que você faz. Através do jejum, a prática do jejum é interessante, porque você está mortificando a carne. Porque Paulo disse assim: olha, a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles se opõem. Aí quando você jejua e ora ao Senhor, seguido de leitura da Bíblia, devoção, oração, buscando a Deus, sabe o que acontece? Você está mortificando a carne e elevando o espírito. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender isso. Certa feita, os discípulos de Jesus foram orar para um menino, e eles oraram, e não aconteceu nada. Então o pai do menino chega até Jesus, está dizendo: olha só, olha que fracasso os seus discípulos, eles oraram, não aconteceu nada, olha que fracasso. Aí Jesus olha assim: olha a geração, até quando eu vou sofrer por vocês? Jesus olha e ora para o menino, e aquele espírito maligno sai imediatamente, e os discípulos começam a perguntar: ó mestre, por que esse espírito não saiu? Aí Jesus olha e fala assim: olha, tem certo espírito que só sai com jejum e oração, são castas de demônios que só sai com jejum e oração. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, consagre a sua vida, você vai se deparar com coisas terríveis. Consagre a sua vida, você vai se deparar com coisas terríveis. Meus irmãos, eu acredito que nós podemos muita coisa, mas é naquele que nos fortalece. Se você for e Jesus estiver na frente, se você for na dependência de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque na frente não vai você, na retaguarda você vai, mas na frente vai Jesus, na frente vai Jesus, na frente vai Jesus, na frente vai Jesus. E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Jesus já estava conservando a sua vida de devoção a Deus. Aí você fala assim: pastor, mas Jesus não era Deus? Sim, meu irmão, mas Jesus era totalmente homem, totalmente Deus. A natureza humana, ele precisava trabalhar na natureza humana. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: já pensou se Jesus tivesse vencido tudo porque ele era Deus? O que estava declarando para nós? Nós nunca venceríamos.
Você já entendeu? Nunca venceríamos. Mas quando Jesus expulsa o diabo, é por causa da unção e busca que ele tinha, a autoridade espiritual que ele tinha. Aí você fala assim: pastor, mas eu não posso. É claro que você não pode, mas em Deus você pode. Levante a sua mão para o céu. Em Deus você pode. Quando você estiver na égide do Espírito de Deus, você pode, você pode, você pode, porque Jesus te dá autoridade para isso. E diz a Bíblia, meus irmãos, então, que Jesus ele jejuou, e ele teve fome. Agora olha só como que o diabo ele se engana, ele confunde as coisas. Olha como que o diabo confunde as coisas. Você que é bom de Bíblia, você vai entender. Olha como que o diabo confunde as coisas. Jesus jejuou, ele estava fortalecendo o espírito ou a carne? O espírito. Ele estava fortalecendo o espírito. E ele teve fome. Aí o diabo chega, é justamente naquela hora. O versículo 3 fala assim: olha, e chegando-se a ele o tentador. Deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que eu e você não podemos deixar brecha. Pastor, porque eu tenho que conservar a minha vida de oração? Você observa aqui, Jesus consagrou, buscou a Deus, jejum, oração, fortalecendo. O diabo achou que ele estava fraco porque ele estava jejuando sem comer. Aí o diabo chegou: ele está frágil, vou chegar. Mas ele confundiu. Jesus estava, aleluia, mais vivo que nunca. Ele estava mais aceso, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que você esteja orando, buscando ao Senhor, temente a Deus, se consagrando. O diabo pode aparecer. Sabe o que você faz? Repreende em nome de Jesus. Repreende, sabe por quê? Você tem uma autoridade que vem do céu. Você tem uma autoridade que vem do céu. Oh, aleluia. Você tem uma autoridade que vem do céu, meu irmão. E Deus não faz isso à toa não. Pastor, por que Deus vai me dar autoridade? É para você passar diante dos demais assim, com o seu queixo levantado, seu nariz empinado. Não, senhores, é para você usar essa autoridade que Deus tem, que Deus te deu, e repreender o diabo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Esta autoridade que Deus vai dar para a gente, é para a gente fazer a obra dele. São ferramentas para a obra dele ser feita. Eu estou sentindo Jesus aqui. Você está entendendo que Deus está ministrando com você? Deus está ministrando para alguém aqui. Deus está. Ei, levante a sua mão para o céu se você está entendendo. Oh, Deus está ministrando. Meus irmãos, sabe o que eu olho para a igreja? Eu olho para a igreja. Eu disse isso outro dia lá em Bom Jesus do Norte. Quando eu olho para a igreja, o diabo olha para a gente assim, ele pensa que nós somos um bando de fracotes. Ele se engana. Nós somos um exército do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um exército do Deus Todo-Poderoso. Ou talvez você não entendeu. Você é uma soldado de Jesus. Você é poderosa. Você é poderoso, porque há uma unção de Deus sobre você. De repente o diabo olha assim: é agora que eu vou atacar ela. Eu me lembrei, olha para cá, eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi, tem alguns anos isso. Eu tinha pulado dos meus 17 anos, 18 anos de idade, tem alguns anos isso. E eu me lembrei de homens que tinham uma vida abnegada de oração. Eram pessoas que jejuavam, pessoas que se consagravam, pessoas tementes a Deus, que ia para o deserto para ser experimentado por Deus, e quando levantava da oração, era uma verdadeira tocha acesa de unção do Senhor. Eu me lembro um testemunho que um pastor foi orar antes e foi orar para dormir. Ele buscou a Deus, diácono Lázaro, ele buscou a Deus e foi buscando, orando, chamando, gemendo na presença de Deus, sentindo a graça de Deus, e foi dormir. Daqui a pouco ele ouviu um barulho na sala dele.
Ele ouviu um barulho na sala dele. Ele levantou para ver o que é na sala. Ele chega na sala, ele viu um vulto estranho na sala. Ele sai do quarto cheio de unção, assim, acordou, tinha acabado de orar, pastor Fábio, ele foi para a sala. O que está acontecendo na sala? Ele olha assim na sala, ele vê um vulto estranho, ele fala assim: eu pensei que era alguém. É você, diabo? Então sai em nome de Jesus. Pensei que era alguém. Eu pensei que era alguém. Aí tem gente que treme. Meu irmão, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Pastor, isso aqui não é para os nossos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. É para os nossos dias sim. É para os nossos dias sim. É para os nossos dias sim. Camarada olha assim e fala assim: pensei que era alguém. É você? O sujeito tinha uma unção de Deus. Uma unção de Deus na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu trago uma palavra para você nesta noite. Esta unção não foi para os tempos dos nossos antepassados. Ela está mais reservada para você que nunca. Esta unção está para você. Esta unção é para você. Levante a sua mão, você que quer, porque eu quero. Se você não quiser, me dá aqui que eu quero. Se você não quiser, pastores, me dá aqui que eu quero. Aleluia. Pastor Vinícius, você é guloso? Não. Se você não quer, me dá aqui que eu quero. Aleluia. Mas se você não quiser, eu quero. Fala para o irmão do teu lado aí, pega essa unção, viva nessa unção. Se você não quiser, eu quero. Porque Deus vai chamar quem quer fazer a obra dele, meu irmão. Uramanda. Se você está entendendo, levante a mão para o céu. Vai, dá glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Irmão. Pastor, já ouviu isso, pastor? Por que aconteceu tanta coisa no passado e agora não acontece? Quem falou que não acontece? Quem disse que não acontece? Eu vi um testemunho aqui agora, né? O médico que falou assim: tem coisa estranha acontecendo. Tem coisa estranha acontecendo. Por que estranha? Porque tem um bando de mulheres lá que resolveu fazer um relógio de oração e pôr o joelhão no chão, porque acreditam que ainda Deus faz. Levante a sua mão para o céu se você entende. Ainda Ele faz, ainda Ele faz, ainda Ele faz. Uramandurikebe na rachai. Pastor, como eu queria ser usada por Deus. Está em tempo. Pastor, como eu queria ser uma tocha na mão do Senhor. Está em tempo. Pastor, eu estou no deserto. Está no deserto. O que você está fazendo nesse deserto? Está de braço cruzado nesse deserto? Então comece a guerrear, meu irmão. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo, ele vai fugir de você. O que é resistir ao diabo, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você, Ricardo. Outro dia eu estava em casa meditando nessa palavra, eu me lembrei de você. Aí eu quero trazer você aqui. Vem cá, vem. Eu não sou de fazer isso não. Eu não sou muito bom disso não. Mas eu lembrei em sonho, eu estava sonhando. Eu estava me lembrando, fica ali. Eu estava me lembrando de você. Resistir ao diabo, faz força para cá, faz. Resistir ao diabo, vai resistir ao diabo. E ele vai fugir de você, resistir. Vai resistindo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas esta palavra não são para todos não, mas Deus vai levantar você por esses dias, e você vai começar a entender: pastor, está acontecendo algo estranho comigo, pastor, não estou entendendo não, a minha língua está embolando. Solta essa língua, crente, seja batizado com o Espírito Santo. Pastor, tem algo acontecendo comigo, eu não estou
está entendendo, pastor? É Deus liberando poder para você. É Deus liberando poder para você. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou Samaria, ou até os confins da terra. Mas libera o Espírito de Deus. Libera o Espírito de Deus te usar, crente. Unebenes Alamanchuri kebia halashai Unemene mene shabano kemene kasurebe Elebambarabara. Deixa Deus trabalhar com você, rapaz. Libera essa língua estranha aí, libera. Você é pentecostal, crente, vai, libera, levanta a mão para o céu. Vai, eu vou te dar 1 minuto, eu vou terminar a mensagem, eu vou te dar 1 minuto para isso. Eu vou te dar 1 minuto para isso. Eu não entendi nada quando Deus trocou a mensagem, meu irmão. Por esses dias Deus tem feito isso comigo, eu não estou entendendo nada. Mas agora eu entendo. Deixa eu dizer para você: é Deus que governa a nossa vida, é Deus que comanda a nossa vida. E eu quero dizer para você: é melhor você ficar debaixo da égide do Espírito. Melhor você ficar debaixo do governo do Espírito. Sabe o que Deus tem falado no meu coração agora? É a quantidade de vaso embocado que tem. Deus chamou para a obra, desviou o projeto, está em outro projeto. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não abre mão de você. Deus te chamou para fazer a obra dele. Deus te chamou, é um privilégio fazer a obra de Deus. Se você não quiser, vai, o irmão que está ao seu lado vai fazer, mas vai fazer você a obra que Deus tem chamado. Meu Deus, você está sentindo Jesus aí? Você pode levantar a sua mão, levante a sua mão, fala alguma coisa linda para ele aí, vai, fala aí, fala alguma coisa para ele. Aleluia. Esse lugar aqui é lugar de profeta de Deus, irmãos. Eu estava ministrando outro dia em Bons do Norte. Sabe o que Deus falou comigo? Isso aqui é uma agência minha na terra. A agência de Deus é para atender pessoas. Meu irmão, nós temos que estar apto para atender. Pastor, mas eu não vou suportar demanda. Deixa eu dizer uma coisa para você: prepara o teu coração. Deus vai fortalecer você. Deus vai usar o dom que você tem. Pastor, eu sou crente de banco. Mentira, não existe crente de banco não. Existe aquele lavado e remido pelo sangue do Senhor. Existe aqueles que falam sim para a obra e vai fazer a obra. E chegando ele, o tentador. Olha só, eu parto para terminar. Tem muita coisa para falar, mas ouve só. O que é que o diabo fez? Primeiro chegou. Ele chegou. Alguém pede para o diabo vir? Sim ou não? Ele é intrometido, ele chega. Ele vem. Outro dia eu estava dizendo para a pessoa aqui, você não precisa orar, ficar chamando o diabo, não. Ele é tão intrometido que ele vem sem você chamá-lo. Aí quando Jesus estava aqui orando, depois de jejuar, diz a Bíblia, e chegando ele, o tentador, primeiro ele chegou. E o que ele fez? Ele lançou dúvida. Ele olha para Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Dúvida. Jesus tinha acabado de ouvir, Deus tinha acabado de apresentar Jesus diante de João. Esse é meu filho amado,
Aí agora o diabo fala assim: se tu és o filho de Deus, primeiro ele chega, lança dúvida. Irmão, você sabe o que é que eu tenho visto muito? E eu tenho falado, eu tenho pedido a Deus que me dê autoridade para isso e visão espiritual. Escuta, aguça o seu ouvido. Eu tenho visto muita gente com dúvida de si mesma. Será que eu tenho? Será que Deus tem chamado comigo? Será? Mas por que aconteceu isso? Porque uma falha, alguma coisa que aconteceu no percurso. Escuta, isso aqui é sério. Pode acontecer, para você que está nos ouvindo nas mídias sociais, pode acontecer que no meio do percurso aconteceu um tropeção. Tem pessoas que vão te julgar falando assim: acabou o ministério dele, mas Deus olha assim e fala assim: não, eu permiti, para você ver que você é frágil e depende de mim. Eu permiti para você entender a sua dependência de mim. Aí tem alguém que fala assim: olha, será que ele tem chamado? Será que isso que ela está fazendo não é uma brincadeirinha? Será o que esse rapaz está fazendo? Não é uma brincadeirinha, um passatempo? Não, senhores, não é passatempo não. Ser fiel no pouco, eu muito te colocarei. Eu tenho falado, outro dia eu disse para o Vinicinho assim: ó, Vinicinho, nós crentes somos avaliados das pequenas coisas, sabia? Olha, para nós chegarmos até onde nós chegamos, alguém construiu os degraus iniciais. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nunca vai começar com você explodindo de lá para cá, não. Primeiro Deus começa a fazer você aprender, vai aprender a tratar os seus irmãos, vai aprender a respeitar o outro, vai aprender a valorizar, vai aprender, oh aleluia, ser fiel no pouco, eu muito te colocarei. Deus não põe coisa grande na mão de criança irresponsável, não. Deus prepara uma criança e faz ele virar um homem. Deus prepara uma criança e faz ele virar um homem. Aí quando ele vira um homem, está aí, você está apta para fazer minha obra, está aí, pastor. Oh Deus, mas quantas lágrimas eu passei. É por isso que você está aqui agora, porque você passou por lágrimas, porque você passou por aflição, visto que você venceu toda a sua luta. Toma aí, é por isso que eu preparei agora para você. Recebe aí. Você está entendendo o que Deus está falando? Primeiro o diabo chegou, lançou dúvida. Depois disse assim: olha, manda que essas pedras se tornem pães. Chega, lança dúvida e faz a proposta. Deixa eu dizer uma coisa: recuse a proposta do diabo. A proposta do inferno é temporária, mas Deus tem coisa eterna para você. E se eu te falar que tem gente trocando coisas eternas por coisas passageiras, e que se eu falar para você que tem gente abrindo mão de coisas eternas por coisas passageiras, deixa eu dizer uma coisa para você: não troque a sua bênção da primogenitura, né? Não troca a sua bênção por coisas momentâneas. Mas tem gente que troca. Eu parto para terminar. Aí ele fala assim: olha, aí Jesus disse assim: olha, está escrito. Jesus olha para ele e fala assim: Satanás, está escrito. Ele vence no poder da palavra. Mas para vencer no poder da palavra tem que ter a palavra, tem que ler um dia um desses amigos nossos que cresceram com a gente, não está aqui não. Aí um dia falou assim: ah, Vinícius, na hora não preciso nem ler Bíblia, porque Deus vai me fazer lembrar. Eu falei assim: ó, rapaz, entenda a coisa, Deus vai lembrar daquilo que você leu. Deus trabalha com revelação, não é com adivinhação. Como é que o cara, Deus vai fazer lembrar o sujeito de coisa que ele não leu? Estou certo, teólogo Mauro? Como é que Deus vai fazer? Você tem que passar por alguma coisa. O sujeito vai preguiça danada. Não, peraí. Mas vai fazer lembrar de coisa que você vai fazer lembrar, ué.
Olha o camarada com preguiça, não quer ler Bíblia, não quer fazer nada. Mas na hora eu vou lá, porque Deus vai fazer. Olha só, Deus não trabalha com adivinhação, Deus trabalha com revelação. E quando é revelação de Deus, a gente entende. Aleluia, você está entendendo? Fica de pé, já são 9h04. Vou falar igual um presbítero mal. Eu vou começar a mensagem agora, pastor Eli. Fala igual o Mauro, vou começar a mensagem agora. E eu termino, irmãos. O diabo começa a fazer várias propostas. Aí outro dia eu disse para uma pessoa assim, entra firme contra o diabo. Entra firme contra o diabo, sabe por quê? Porque ele é um lutador experiente e milenar. Estava perturbando Abraão, Moisés, lá atrás. É tão ousado que chegou na presença de Deus, acusou Jó. E o negócio do diabo é o seguinte: ele é chamado acusador dos nossos irmãos. Ele acusa o homem diante de Deus, e acusa Deus diante dos homens. Outro dia eu estava dizendo, eu falei agora por esses dias, o diabo é tão terrível, porque a gente começa a ver na televisão o pessoal falando assim: eu amo o diabo. Olha, não briga com esse troço não. Primeiro que o diabo detesta pessoas que falam que o amam. Ele não conhece amor. E ele sabe que o amor de Deus é tão grande. E quando o homem abre mão do amor de Deus para fazer as coisas do diabo, ele sabe que esse homem não presta, não vale para nada. Porque ele sabe que o amor de Deus é maior. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o diabo olha para uma pessoa que quer andar com ele, ele diz: rapaz, você não presta. É assim mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe, rapaz. Por que quer desviar os homens? Porque ele sabe que se você for alcançado da graça de Deus, tem um céu te esperando. Tem um lindo céu te esperando. Tem mansão celestial te esperando. Por que você acha que o diabo fica dioturnamente querendo tirar você da presença de Deus? Porque ele sabe que Deus tem um projeto com você. Mas Deus falou com ele? Não. Deus olha para o diabo e fala assim: diabo, de onde você vem? Eu estava rodeando a terra. Rodear porque ele não é onipresente. Eu estava rodeando a terra, passeando para o meio dela. Viste meu servo Jó? Temente, fiel, desvia do mal, justo, tal. Já falou assim: é claro que eu vi. Eu estou conjecturando. É claro que eu vi. Eu estava na espreita. Eu estava vigiando ele dioturnamente. Mas sabe por que ele é assim? Já falou para Deus: sabe por que ele é assim? Porque olha o que o Senhor fez com ele. Os filhos mais bonitos, o homem tem dinheiro, o homem é assim, assim, assim. Ele oferece dos sacrifícios 1000 holocaustos. Tem gente que não tem coragem de oferecer um bezerrinho. O homem oferecia 1000. É isso, pastor? 1000. Ao diabo tudo. Aí, se ele tem 1000 para oferecer, porque tem muito mais. Aí o diabo diz: sabe por que o diabo fala isso? Aí Deus fala assim: olha, Satanás, pode ir lá, pode tocar tudo nele. Por isso o diabo fala assim: mas deixa ele perder tudo para o senhor ver que ele não te nega. Vai lá, vai lá, vai lá. Sabe por que Deus falou assim? Porque Deus conhecia que Jó tinha estrutura. Jó tinha um quilate espiritual. Deus conhecia ele, João. Deus conhece a gente. Aí Deus fala assim: vai lá, pode tocar nele. Ele pode perder tudo que ele não me nega. Até a mulher dele fica apavorada: ô Jó, você perde tudo, você conserva a sua fidelidade a Deus? É claro que eu conservo. Eu vou servir a Deus só quando o momento está bom. Eu vou falar balá, 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 só quando as coisas estiverem boas para mim. Não. Mas quando estiverem as nuvens pretas surgirem, eu sei que Ele está permitindo algo. E para que Ele está fazendo isso? Para me maltratar? Não, Jó, não. Ele está permitindo para te experimentar. Aí outro dia, deixa eu dizer uma coisa para você. Outro dia alguém disse assim: olha, Deus provou Jó para ver se Jó tinha fé. Eu falei assim: não é isso não, gente. Não é isso não.
Deus não provou Jó, porque, mas você viu o que Jó falou? Eu te conhecia, posso só ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não, calma. Sabe o que Jó está falando ali? Senhor, eu te conhecia para ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu agora mergulhei em águas profundas. Eu mergulhei em águas profundas. Não tema se Deus te levar para as águas profundas. Não tema se Deus permitir. Sabe por quê? Jó disse assim: olha, eu te conhecia por ouvir falar. Senhor, eu tinha uma experiência. Agora eu me aproximei. Agora eu sinto a sua presença. Agora está perto. Agora, oh Deus, o Senhor me fez navegar mais profundo agora, nas águas mais profundas. Eu vou terminar. A palavra de Deus foi pregada. Quem sabe esta noite, nesta hora, nesse exato momento, você que ouviu a palavra de Deus está entendendo que é hora de voltar para Jesus. Eu preciso me posicionar, voltar para Jesus. Ei, Jesus está te chamando. Eu vou passar o microfone ao pastor presidente, mas quem sabe você está dizendo assim: pastor, eu não posso sair desse culto hoje sem receber um abraço de Jesus. Eu não estou te convidando para você aceitar Jesus, não. Estou te convidando para você clamar Jesus, para Ele te aceitar. Então você vem correndo. Eu preciso que Jesus me aceite. Então corre agora. Jesus vai te dar um abraço. Estou afastada, pastor. Estou afastado, pastor. Vem para cá agora. Vem. Jesus está te chamando. Aplauda o Senhor mais forte. Aplauda. Mas se tiver alguém, nós vamos estar aqui agora. Nós vamos estar aqui. Aleluia. Deus abençoe. Estenda sua mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você, na sua casa, no seu coração, a paz que só Ele pode te dar, e que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, que seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.